Saudações, alunos! Vamos começando mais uma videoaula hoje sobre regra de 3, tá? Então eu vou ler aqui com vocês algumas coisinhas. A regra de 3 é usada nas situações de proporcionalidade, utilizando de 3 valores, dados para o cálculo do quarto valor. A regra de 3 é muito utilizada na física e na química, para o cálculo de conversão de grandezas, velocidade, massa, volume, comprimento, área. A regra de 3 pode ser considerada diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Acompanhe a resolução de exemplos utilizando a regra de 3. Então nós temos aqui o exemplo 1. Um pintor utilizou 18 litros de tinta para pintar 60 metros quadrados de parede. Quantos litros de tinta serão necessários para pintar 450 metros quadrados nas mesmas condições? Só então aqui fica meio óbvio, né, que se ele aumentar a quantidade de metro quadrado de parede, ele vai aumentar também a quantidade, né, de tinta. Então vamos lá. Tem uma tabelinha aqui, ó, que temos o litros, né, e a área em metros quadrados. Então ele usou 18 litros para pintar 60 metros quadrados. Quantos litros ele vai precisar para pintar 450 metros quadrados? Vamos fazer essa relação aqui, ó. 18 litros, ele pintou 60 metros quadrados. Para pintar 450, quanto vou precisar? Quando eu não sei, eu coloco um X, certo? Regrinha de 3, pessoal, a gente multiplica cruzado aqui, ó, né? A gente relaciona eles e depois a gente multiplica cruzado. 60 vezes x, 60x, igual 18 vezes 450. Vou colocar ainda aqui antes de multiplicar, 18 vezes 450. Então 60x a gente só copia, né? Porque não tem como a gente fazer uma multiplicação entre um número e uma letra nesse caso. Então, agora aqui 18 vezes 450, 8.100. Agora, equação, quem está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. X é igual a 8.100 dividido por 60. Então, 8.100 dividido por 60 vai nos dar 135. Então, quer dizer que ele precisa de 135 litros para poder pintar, né, os 450 metros de parede, né? Aumentou o metro quadrado da parede, foi para 450, obviamente ele também aumentou a quantidade de litro, certo? Então vamos partir para o exemplo 2 agora. Pessoal, o exemplo 2 então, tá? O exemplo 1 que a gente acabou de fazer, a gente classifica ele, tá? Como ele é diretamente proporcional. Este que a gente vai fazer agora, ele é inversamente proporcional. Vocês já vão descobrir qual é a diferença. Então, exemplo 2. Márcia lê um livro em 4 dias, lendo 15 páginas por dia. Se tivesse lido 6 páginas por dia, em quanto tempo ela leria o mesmo livro? Bom, pessoal, agora tem uma diferença aí, tá? Que eu vou ler aqui com vocês, porque a gente não vai relacionar desta forma, tá? Olha só. Observe que a situação é a seguinte: se ela ler mais páginas por dia, demorará menos tempo para ler o livro, né? Quanto mais páginas a gente ler no dia, o livro vai ficar, né? Ele vai encurtar o tempo que a gente vai terminar ele. Caso ela diminua as páginas lidas por dia, aumentará o tempo do livro. Se a gente ler uma página só por dia, vai demorar muito mais, certo? Neste caso, a regra de 3 é proporcionalmente inversa. Então, devemos inverter a coluna em que se encontra a incógnita, né, o x. Vou colocar aqui, ó, o x. E depois multiplicar cruzado, como a gente fez no exemplo 1.
Então a gente vai relacionar agora, né? A gente teria neste caso, ó, 4 está para 15, né? Porque 4 dias ela leu 15 páginas. E 6 páginas ela vai ler em quantos dias? Só que neste caso, pessoal, ela é, né, inversamente proporcional. Então a gente não utiliza assim. A gente tem que inverter. Olha só. Nós vamos ter aqui, ó, x, né, para 15 e 4 para 6. Então eu tinha até poderia usar esse exemplo aqui, ó, 4 para 15, x para 6. Só que eu tenho que inverter esses dois números, porque ela é inversamente proporcional. Então, inversamente, inverte, tá? Lembram disso? Ah, eu vou ler menos páginas, obviamente o livro vai ficar maior, né? Então, quando fala inversamente proporcional, quando a gente chegar nessa situação, a gente inverte. E inversamente, inverte a coluna. Então, a gente troca o x pelo 4 e o 4 pelo x. E fica assim, ó. X está para 15, 4 está para 6. Agora multiplicamos normalmente. Então vamos lá. X vezes 6 é 6x, igual 4 vezes 15 é 60. X é igual, né? Porque quem está multiplicando vai passar dividindo. 60 dividido por 6. Logo, nosso x é igual a 10. Certo, pessoal? Então, olha aqui, ó. Se ela lê agora, né, 4 páginas, aliás, 6 páginas, ao invés de ler 15, ela vai demorar 10 dias, né? Bem mais que os 4 dias. Porque ela diminuiu o número de páginas que ela lia diariamente. Então, obviamente, o livro dela vai se tornar mais longo. Certo, pessoal? Se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Não esqueçam de deixar o like, que é muito importante. E, pessoal, se inscrevam no canal, porque eu já estou na casa dos 73% das pessoas que assistem os meus vídeos, as minhas videoaulas, elas não são inscritas. Então, isso é meio frustrante, vamos dizer assim, né? Então, se inscrevam aí no canal. Like também, não esqueçam que é bem importante. E compartilhem com os colegas aí, se alguém ainda tiver alguma dúvida sobre regra de 3. Certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima!